Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira que aqui nós estamos para estudar a palavra do Senhor, da sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo. Portanto, gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, nós faremos a leitura dos versículos 10 até o versículo de número 17. Êxodo capítulo 4, dos versos 10 até o versículo de número 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Até o versículo de número 17. Irmãos, vamos orar. Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos por este dia, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Deus, fala conosco, edifica as nossas vidas, a vida do teu povo, de maneira, Deus dos céus, que sejamos instrumentos do Senhor. Age em nossas vidas, fala conosco, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conta-se, irmãos, que em 1918, um pastor norueguês, Gertrude Husk, ele foi chamado pelo Senhor para servir ao Senhor como missionário. Ele deveria deixar sua terra natal e levar toda a sua família a servir ao Senhor na Groenlândia. Mas aos olhos de muitos da igreja, aquele homem não estava pronto para assumir tão grande responsabilidade e ele mesmo não podia ir. E além do mais, ele já era de uma idade avançada, era alguém considerado velho diante de tamanho desafio. Mas não apenas isso, ele tinha 4 filhos para cuidar e o mais pequeno apenas de 1 ano de idade. Era uma viagem extremamente perigosa para todos eles, sem contar que ele era um homem doente, sem contar que ele era um homem de saúde frágil. Seus próprios amigos, a sua própria mãe reprovou severamente aquela ideia, e até mesmo a esposa, depois do seu chamado, começou a insinuar que havia se arrependido de estar com um homem que, por causa do seu chamado, iria complicar ainda mais seu estado de saúde, bem como destruir toda a sua família. Ouvir todas essas críticas para aquele pastor era uma luta terrível, enquanto que ele sentia o Senhor lhe dizer: Vamos, Husk, as pessoas ali precisam de você. Esse pastor, irmãos, provavelmente sentiu a mesma coisa que Moisés sentiu quando o Senhor o chamou para libertar o seu povo do Egito. Nesse capítulo aqui nós chegamos ao fim do encontro de Moisés com o Senhor na sarça ardente. Deus o havia chamado para voltar ao Egito e para que dissesse a Faraó que deixasse o povo de Deus ir embora.
As instruções eram claras, mas Moisés levantou algumas objeções. Ele já havia questionado o Senhor com algumas perguntas. Senhor, quem eu sou? Quem é o Senhor? Senhor, acho melhor não. Eles não vão crer em mim. Essas objeções, irmãos, não eram totalmente irracionais. E com paciência, com muita paciência, Deus estava disposto a responder essas questões. Mas quanto mais tempo passava, mais tempo durava aquela conversa, mas óbvio ficava que Moisés simplesmente não queria ir, não queria obedecer ao Senhor. Queria, na verdade, que Deus enviasse uma outra pessoa. Se já não bastasse até aqui, tudo o que ele colocou como empecilho, ele acrescenta. Por fim, ele acrescenta aqui o seguinte: Senhor, eu estou aqui, mas manda outro. Senhor, eu não sou a pessoa certa. Manda aquele, envia aquele que sim, tem qualidades melhor que a minha. Quais são, irmãos, as objeções, as nossas objeções para não fazermos a obra do Senhor? Para não servir ao Senhor da igreja? Para não usar os nossos dons para a glória do Senhor? Quais são as nossas objeções? Certamente há muitos lutando com essas objeções. Há muitos colocando-se diante do Senhor, não para servi-lo com integridade, com fidelidade, mas colocando-se diante do Senhor essas objeções, a sua, por assim dizer, falta de qualidade. Cuidado, cuidado, irmãos, que isso é sinal de desconfiança no Deus da nossa salvação. A objeção de Moisés era a fala. O texto começa nos dizendo aí, Moisés diante do Senhor, ele diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele entendia que essa questão aqui era uma missão diplomática, por assim dizer, que seria necessário alguém que falasse bem em público, alguém com a habilidade da oratória para convencer o homem mais poderoso do mundo a fazer algo que ele não estava disposto a fazer. De maneira que ele se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, eu não quero ir, eu não sou a pessoa certa, eu não sei falar. Tem existido, irmãos, uma boa dose de especulação sobre o que Moisés quis dizer aqui, quando se queixou diante do Senhor, quando se colocou diante do Senhor dizendo que, falando da sua incapacidade de falar. Muitos têm dito que o seu problema era psicológico. Ele era tímido demais para falar em público. Alguns têm defendido isso. Possivelmente não tivesse confiança porque havia sido reprovado em oratória quando ele esteve na faculdade de Faraó. Alguns têm afirmado isso. Outros sugerem que pelo fato de ficar tanto tempo longe do Egito, ele já não conseguia dominar o idioma e gaguejava. Alguns têm dito isso. Seja qual for, irmão, seja qual fosse o seu real problema com relação à fala, o fato é que ele disse a Deus que não era o homem certo, que ele era o homem errado para aquele trabalho, e ao fazer isso, evidentemente, ele não estava sozinho. Outros profetas, outros homens, quando se colocaram diante do Senhor, deixou claro essa incapacidade. Quando o profeta Isaías foi chamado à sala do trono, ele gritou, essa é a expressão lá em Isaías 6, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a palavra de Deus, irmãos, veio ao profeta Jeremias, o nomeando como profeta das nações, ele também disse: Senhor Deus, eis que não sei falar,
porque não passo de uma criança. Embora, irmãos, Moisés fosse o primeiro a protestar contra a sua falta de eloquência, sabemos evidentemente que ele não foi o único. Na verdade, até hoje muitos crentes sentem-se impedidos de compartilhar sua fé, de compartilhar o evangelho por medo de que eles não saibam o que dizer ou como dizer. Isso tem sido um problema sério, extremamente sério. Quando as pessoas têm dificuldade de falar desse Deus, daquilo que Deus fez na sua vida. Nós temos visto, infelizmente, muitos agindo dessa maneira, se colocando dessa maneira. Eu não sei falar. Pelo que sabemos, irmãos, Moisés poderia muito bem ter um problema de fala ou lutava com algum tipo de deficiência de língua, mas o que ele tinha não era tanto um problema de fala, mas sim um problema de obediência ao Senhor. Deus lhe tinha dado um chamado claro, um chamado inconfundível, e em vez de confiar em Deus para capacitá-lo a cumprir, ele estava começando a dar desculpas, as mesmas desculpas que muitas vezes nós damos. Talvez muitos estejam pensando, não, eu quero servir ao Senhor quando eu me aposentar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha faculdade, eu tenho inúmeras coisas para fazer, eu não quero servir o Senhor agora, eu quero servir ao Senhor quando eu me aposentar. Irmãos, o Senhor não deseja o resto do nosso tempo. O Senhor é a essência da nossa vida e devemos depositar toda a nossa existência em suas mãos para que Ele, de fato, nos use de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Porque foi precisamente para isso que Ele nos chamou. Cuidado com as desculpas. Muito cuidado. Eu tenho sempre dito que quando no serviço nós não temos alguma habilidade para exercer uma determinada função e quando alguém oferece aquela função a você, você corre atrás dos cursos para você se aprimorar, para que você tenha de fato, para que você receba, para que você seja promovido. Você faz. No entanto, na casa do Senhor, muitos têm dito, não é comigo. Talvez o pastor, talvez o presbítero, talvez aquele outro irmão. Eu não tenho essas habilidades. Na verdade, irmãos, quando agimos assim, nós estamos dizendo, olha, eu não confio no Senhor que me chamou para fazer determinada coisa. Eu não confio que Ele seja capaz de fato, me dar essas habilidades, me instruir nessas verdades. Cuidado com as nossas desculpas. Essas objeções colocadas por Moisés aqui eram relevantes, porque ele não faria, eram irrelevantes porque ele não faria um grande discurso. O Senhor disse exatamente aquilo que ele deveria falar, aquilo que ele deveria dizer a Moisés. Deus praticamente ditou seu discurso e ele só deveria repetir. Moisés, irmãos, poderia ter algumas limitações, poderia, mas ele falou tranquilamente diante do Senhor. Parece que Moisés não sofria, não tinha nenhuma dificuldade quando ele se apresentou diante do Senhor na sarça ardente. Ele parecia ser capaz de falar muito bem, falar bem o suficiente quando ele discutia com Deus com relação ao seu chamado. Irmãos, boa capacidade de falar é útil, é bom, mas não é essencial para comunicar o Evangelho. Irmãos, quando se trata de proclamar a palavra de Deus, devemos entender que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Na verdade, eu chamo a sua atenção para algo extremamente importante. Na verdade, de alguma forma misteriosa, as limitações do pregador, as limitações do evangelista são muitas vezes essenciais para a comunicação eficaz e poderosa do Evangelho.
A história da igreja nos mostra isso. E isso é parte do que a palavra de Deus quer dizer quando Paulo escreveu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Claro, irmãos, que isso não é desculpa para que não sejamos excelentes comunicadores. Evidentemente que não, devemos procurar nos colocar bem, expressar bem a palavra do Senhor. Mas é bom saber, irmãos, que mesmo as nossas fraquezas podem ser usadas para a glória de Deus. Observe aqui, irmãos, a queixa de Moisés. No versículo 18 ele diz: eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Veja que Moisés aqui está culpando Deus por não saber se expressar bem, por ter essa dificuldade. Quando ele diz: eu nunca fui eloquente, ele estava se queixando sobre a maneira como Deus o fez. Essa é a grande verdade. E quando ele diz: nem depois que falasse comigo, ele estava dando a entender que se Deus realmente desejasse que ele fosse a Faraó, que o Senhor fizesse isso, o Senhor deveria curar o seu defeito ali mesmo, fazer alguma coisa por ele naquele momento. Era como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, eu estive aqui falando com o Senhor por todo esse tempo e o Senhor ainda não fez nada a respeito do meu problema de oratória. Era mais ou menos isso que ele estava colocando diante do Senhor. Por esse raciocínio, irmãos, era culpa de Deus que Moisés não pudesse fazer o que Deus o chamou para fazer. E quantas vezes nós também ficamos impacientes, esperando que o Senhor faça alguma coisa que Ele não vai fazer. Quantas vezes nos queixamos diante do Senhor por Ele não nos dar um determinado dom que nós gostaríamos tanto. Ah, se eu tivesse aquele dom. O fato é que nós não confiamos no Senhor o suficiente para saber que aqueles a quem Ele chama, Ele qualifica. Ele qualifica. Quando o verdadeiro problema, irmãos, é que nós não estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos, o que Ele deseja que nós façamos. E isso que Moisés está fazendo aqui soa familiar, certamente soa, porque eu já fiz isso, já coloquei diante do Senhor desculpas para não fazer a obra do Senhor. Certamente você tem também feito isso. Se o Senhor está te chamando, atenda ao chamado, se coloque diante dele, suplique por sua misericórdia, por sua graça, suplique para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para a salvação de muitos. E diante da sua recusa, diante da recusa de Moisés, Deus faz uma pergunta a Moisés. Interessante essa pergunta. De qualquer maneira, quem te deu essa boca? Em outras palavras, é isso que o Senhor está perguntando. Irmãos, Moisés tinha exatamente o que Deus desejava que ele tivesse. E esses dons eram para ser usados para a glória do Senhor. Então, no versículo 11, o Senhor pergunta: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Essas perguntas retóricas colocadas pelo Senhor aqui é um lembrete de que Deus nos fez exatamente da forma como Ele desejava que fôssemos. Entende? O Senhor não depende da nossa retórica afinada para que Ele seja glorificado em nossas vidas. O Senhor nos usa exatamente como nós somos. Muitas vezes as pessoas gostariam de ter determinada habilidade do outro. Ah, se eu tivesse, eu faria. Ah, se eu fosse assim, eu faria. Se eu soubesse falar assim, sim, eu faria. Cada vez que nós nos queixamos,
de nossas limitações pessoais, o que nós estamos realmente fazendo é insultando Deus que nos criou. Nós estamos, em outras palavras, dizendo aquilo que Moisés está dizendo aqui: Senhor, o Senhor está me mandando aí para fazer determinada coisa, o Senhor me chamou para fazer determinada coisa, mas o Senhor não me capacitou. É isso que nós estamos fazendo. Isso, irmãos, entender, falar, agir dessa maneira é um grande pecado, porque é prova de que de fato nós não entendemos a palavra do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor em nossas vidas. O Senhor, irmãos, aqui menciona a cegueira, bem como a visão, a fim de mostrar que cada ser humano é chamado para servi-lo. Todos nós fomos chamados para servi-lo. Fomos feitos para a glória de Deus e não devemos, em hipótese alguma, não devemos imaginar que nossas limitações pessoais de alguma forma coloquem um limite na capacidade de Deus em glorificar a si mesmo através das nossas vidas. Atente a isso. Atente a essas verdades. Irmãos, um bom exemplo disso que estou falando, de como Deus pode ser glorificado através da nossa deficiência, vem de um pastor famoso, um servo de Deus, Donald Gray. Um fato real, uma história real. Aquele homem estava numa série de conferências longe da sua casa e a sua esposa estava esperando seu primeiro filho, que poderia nascer a qualquer momento. Ele fez de tudo para chegar ali a tempo, mas a sua esposa já estava no hospital e já tiveram o bebê. O que ele não sabia é que a criança nascera com a síndrome de Down. Ele ficou arrasado. E quando olhava o seu filho, disse para si mesmo: o meu filho é um mongoloide. Não sabia como lidar com aquela situação, não sabia como contar para sua esposa aquela situação que envolvia o seu filho. Meio inconformado, um tanto quanto revoltado, ele pegou a sua Bíblia, abriu a sua Bíblia e leu as palavras, exatamente essas palavras aqui no nosso texto. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor? Então disse para si mesmo: eu sou a promessa de Romanos 8, de que todas as coisas, incluindo meu filho com a síndrome de Down, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele então voltou ao hospital onde a sua esposa estava, já preocupada, imaginando que algo de errado estava acontecendo, e disse para sua esposa o seguinte: meu querido, precioso, o meu Senhor nos abençoou com uma criança mongoloide. E quando a esposa parecia inconsolada, ele leu novamente o mesmo texto, Êxodo 4:11. Ele leu, fez a leitura novamente. Mais tarde, quando a sua esposa deu a notícia para sua mãe, disse o seguinte: mãe, o Senhor nos abençoou com uma criança mongoloide. Não sabemos a natureza da bênção, mas sabemos que é uma bênção. No domingo seguinte, irmãos, quando aquele homem pregava na sua igreja, ali estavam mais de 70 enfermeiros daquele hospital e 30 deles se converteram naquele dia. Irmãos, nós somos chamados a lembrar que Deus está conosco e devemos viver para a sua glória. Ele nos fez exatamente como ele quis fazer, como deveria fazer. Observe, irmãos, que Deus nunca, observe um fato interessante. Deus nunca avaliou a capacidade de Moisés falar bonito ou de Moisés ser pesado de língua. Deus nunca falou sobre esse assunto com Moisés. Percebe? Veja que Deus nunca lhe disse que ele era mais eloquente do que pensava que fosse, nem admitiu que ele realmente era pesado de língua. O Senhor nunca falou com Moisés a respeito desse assunto. Nunca. Em vez disso, o Senhor disse a única coisa que realmente importava.
o Senhor disse que estaria com ele. Isso importava, isso importa. Irmãos, como Moisés, nós somos propensos a colocar demasiada confiança na habilidade natural e não suficiente na assistência sobrenatural. Cuidado, cuidado. Se o Senhor te chamou, Ele te chamou como você é, com suas deficiências, e Ele há de agir em suas deficiências, na forma como você é, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Se Deus está conosco, então nós seremos capazes de fazer a sua vontade, mesmo apesar de nós, mesmo apesar das nossas deficiências. Jesus fez uma promessa semelhante quando ele enviou os seus discípulos. Ele disse o seguinte: não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Ele prometeu, irmãos, nos ajudar sempre que o nosso propósito for a glória do seu nome. Ele prometeu fazer isso. E devemos confiar nessa promessa, porque ele prometeu estar conosco todos os dias até o final de todas as coisas. Atente a essas verdades. Engrandeça o nome do Senhor, mesmo apesar de suas deficiências. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o fato é, quando nós voltamos aqui para o nosso texto, o fato é que Moisés não estava mesmo disposto a ir, e conclui aquela conversa com o Senhor dizendo o seguinte: envia outro, menos eu. Ele insiste nisso. Deus pacientemente ouviu todas as objeções de Moisés. Parecia que não tinha mais desculpas a dar. Ele havia feito todas as perguntas que poderia pensar e todas as objeções possíveis que poderia levantar. No final, a sua verdadeira motivação foi exposta. Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim, no versículo 13 aqui. Essa última objeção aqui, irmãos, estava por trás de todas as desculpas, a relutância em obedecer. A verdadeira questão não era se ele iria persuadir a Faraó ou não, ou se ele era ignorante com respeito ao nome de Deus ou não, ou se os israelitas iriam ou não acreditar nele, ou se ele era um orador pobre, um orador deficiente, alguém que não sabia falar. Essa não era a questão. Deus havia respondido todas essas questões. A verdadeira questão era que Moisés se recusava a confiar em Deus. Aqui estava o grande problema de Moisés. Confiar em Deus, que Deus faria aquilo que Deus faria através dele. Veja que no início desse encontro com o Senhor, ele parecia estar pronto. Ele se coloca diante do Senhor e diz: eis-me aqui. Ele tira as sandálias, indicando o seu status de servo, mas rejeitou o seu chamado. Irmãos, há um momento em que é apropriado fazer as perguntas que Moisés fez, mas uma vez que nós sabemos aquilo que Deus deseja que nós façamos, é hora de parar e perguntar e começar a obedecer. Colocar nas mãos desse Deus a nossa vida e fazer aquilo que ele deseja para a glória do seu nome. Veja, irmãos, que o texto bíblico vai além. A rebelião de Moisés aqui, ela é evidente na maneira como ele se dirige a Deus. No versículo 10 ele diz: ah, Senhor, isso pode aqui soar como alguma coisa respeitosa, mas o que lhe faltava de fato era reverência genuína a Deus. Observe aqui no versículo 10 que a palavra Senhor, ela é diferente. Ela é diferente da mesma palavra que vem anteriormente. Qual é essa diferença? A palavra Senhor aqui no versículo 10 está
está minúsculo. Ou seja, ele não usou o nome que Deus tinha revelado a ele, o Yahvé, Senhor, com todas as letras em maiúsculo, como ele havia usado antes. Ele não reconhecia a soberania do Senhor, ele não reconhecia a majestade do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, um princípio extremamente importante. Irmãos, atente a isso. Irmãos, se não somos consistentes em nossa adoração, somos inconstantes na nossa obediência ao Senhor. É por isso que o texto nos diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus é lento em se irar, Deus é paciente, Deus não se irrita facilmente, o Senhor é longânimo, mas isso não significa que ele não fique irado. O texto diz que o Senhor se irou contra Moisés. Ele, paciente, respondeu todas as questões, todas as objeções, mas quando Moisés resolveu não obedecê-lo, quando Moisés resolveu não glorificá-lo como Deus, esse mesmo Deus ficou irado. Eu sei que Arão fala fluentemente, mas a minha conversa não é com Arão, a minha conversa é com você. Irmãos, cuidado, muito cuidado. Cuidado com a nossa reverência ao Senhor, porque quando nós não atentamos ao chamado do Senhor, quando nós recusamos ao chamado do Senhor, de certa forma nós estamos mostrando essa mesma irreverência. Nós não confiamos ou não estamos confiando que o Senhor é Yahvé, é o Deus que tudo pode, é aquele que não muda, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano sobre todas as coisas. Em outras palavras, quando nós não desejamos fazer aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer, quando nós duvidamos desse chamado, nós estamos dizendo, nós estamos fazendo aquilo que Moisés está fazendo. O Senhor não é capaz de me dar as qualidades para que eu faça aquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Cuidado, irmãos. A última coisa que Deus vai falar aqui a Moisés é: toma, pois, o teu bordão na mão, com a qual haverás de fazer os sinais, e vai. Deus não aceita não como resposta. No final, depois de todas as perguntas, depois de todas as objeções, Moisés teve que fazer aquilo que o Senhor chamou a fazer. Irmãos, Moisés provou ser um grande líder, é claro, né? Mas sua relutância em responder ao chamado do Senhor é um lembrete para que não devemos fazer a mesma coisa. Não há crente sem chamado. Se você é crente, se você de fato se encontrou com a graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor te chamou para alguma coisa. Pense nisso. O Senhor te deu dons, e esses dons devem ser usados para a glória do Senhor, para o bem da sua igreja, para a edificação da sua igreja. Mais tarde, lá no capítulo 18 de Deuteronômio, Deus vai prometer a Moisés que um dia enviaria ao seu povo um profeta. Lá o texto nos diz: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Como nosso Deus prometeu, irmãos, Jesus é esse profeta. Jesus era como Moisés. Ele veio para nos livrar da escravidão do pecado, para nos libertar do cativeiro da morte. Havia algumas semelhanças entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo, mas também havia alguns aspectos cruciais em que Jesus não se parecia com Moisés. Um dos aspectos mais óbvio é evidente, é que ele sempre esteve pronto a fazer a vontade do Pai, do Deus Pai.
Ele livremente ofereceu a sua vida para a nossa salvação, para nos livrar da maldição eterna. Veja, irmãos, que ele não disse, manda outra pessoa. Ele não disse isso. Manda outro, menos eu. Ele não disse isso, porque ele sabia que não haveria outra pessoa, não haveria mais ninguém. Só ele poderia fazer a expiação perfeita pelos nossos pecados. Irmãos, se Cristo é o Senhor das nossas vidas, devemos fazer como aquele pastor que falei no início. Quando aquele homem recebeu o chamado missionário de ir para a Groenlândia, a sua esposa não queria ir, mas ele era um homem de Deus, ele era um homem sensato, dirigido pelo Espírito Santo, e ele tinha certeza que o mesmo Deus que o chamou haveria de mudar o coração da sua esposa. Ele sabia disso. E isso de fato aconteceu. As críticas foram muitas. Como um homem da idade dele, com saúde frágil, suportaria as baixas temperaturas daquele lugar? Como um homem que precisa de cuidados poderia se aventurar dessa forma? As críticas eram pesadas e foram muitas. Mas ele sabia que o Deus que o havia chamado era o mesmo Deus que o sustentaria, que o capacitaria. E de fato, ele obedeceu e ali ele foi uma bênção, porque muitos naquele lugar foram salvos para a glória de Deus, e uma igreja forte, uma igreja vigorosa nasceu ali, porque um homem fraco, porque um homem doente confiou no Deus forte. Irmãos, aqui está, por assim dizer, o X da questão. Devemos colocar diante desse Deus a nossa confiança, a nossa total confiança. Isso não quer nos dizer nada? Isso não nos ensina nada? Você já pensou qual o propósito do seu chamado? Já pensou sobre isso? Pense, porque ele nos chamou com um propósito específico. E nesse propósito está a glória do seu nome. Se coloque em suas mãos, sabendo que aquele que chamou é o mesmo que capacita. O mais importante não é se você fala bonito, ou se você tem determinadas qualidades que devem sobressair em público. Não. O mais importante é que ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco e o Espírito Santo dele que habita em nossas vidas tem como propósito levar-nos à glória do seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos instrumentos nas mãos desse grande Deus. Amém. Oremos, irmãos. Deus Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Pedimos que o Senhor, de fato, nos incomode para fazermos a tua obra, Senhor Deus. Sabemos que todos nós temos uma missão, ó Pai, e nossa missão está relacionada com a glória do teu nome. Desperta cada um, ó Pai, dos meus irmãos, desperta o teu povo, desperta a tua igreja para fazer a tua obra, de maneira que o teu nome, e só o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Faz isso em nossas vidas, ensina-nos a confiar no Senhor, a depositar as nossas vidas em tuas mãos. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente